Boa tarde a todos. É uma alegria estar mais uma vez aqui no Leon Denis, na palestrinha da tarde. E como nós tivemos a Semana da Criança, semana passada, me ocorreu trazer o tema a criança sobre a visão do Espiritismo. E falar sobre criança é sempre muito bom. Eu sou um apaixonado por criança. E tudo que diz respeito à criança desperta a nossa atenção. Falar em criança nos atrai, nos empolga, nos cativa, nos emociona até, né? Isso porque nós olhamos as crianças como se elas fossem anjos, anjinhos, que Deus, nosso Pai bondoso, nos enviou. Pois nada mais do que isso é o sentimento que essas criaturinhas despertam em nós. O sentimento de que estamos em presença de anjos. Mas na verdade, aquele bebê, aquela criança, espiritualmente não é uma criança, ele é um adulto. É um adulto como qualquer um de nós, é um espírito adulto. E que apenas está por um período naquele corpo infantil, sob certas condições. Essa infantilidade temporária começa lá no plano espiritual, quando chega aquele momento da reencarnação do espírito, nesse processo, através de um aparelho, uma visão, uma tela que ele tem, ele consegue gravar na sua mente inconsciente um mapa mental de como será o seu corpo, os seus órgãos, se ele terá uma boa saúde ou se terá algumas doenças, se ele será perfeito ou se ele terá algum defeito físico. E ele já vem com esse mapa mental na sua consciência inconsciente, na sua memória inconsciente. Logo em seguida começa um trabalho de redução do tamanho do seu corpo espiritual, o perispírito, para que ele possa assumir num tamanho menor o corpo físico lá dentro do útero materno. Após a fecundação materna e a iniciação da gestação, o espírito já com o perispírito reduzido, em forma de bebê, começa então a construção mental, primeiramente do seu corpinho embrionário. Depois ele constrói o corpo fetal. A partir do segundo mês ele começa a construir o corpo fetal. E depois fica o bebê pronto, aí nasce, aí tem um corpo infantil. E ele conta para com isso a doação material genética dos pais. E também o auxílio mental da mãe. Auxílio mental da mãe. E esse trabalho conjunto, o bebê, a mãe e o pai que está sempre ao lado, esse trabalho a três vai gerar, vai construir entre eles um sentimento de amor fraterno, capaz de enfrentar grandes dificuldades que venham, enfrentar inúmeras adversidades. Tamanho é o amor que se cria nesse período. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta para a espiritualidade superior: qual é a finalidade e quais são os benefícios que a infância propicia ao espírito?
Ou seja, por que precisa nascer criança e já não nasce um espírito adulto, se ele é um espírito adulto? E a espiritualidade lhe respondeu: é nesse período, nessa fase da infância, que o espírito está mais acessível, tá? Mais aberto, mais propenso ao aprendizado, seja ele moral, seja ele um aprendizado social, dando ao espírito reencarnado uma grande oportunidade de ter na sua evolução um grande impulso, ajudando no seu progresso espiritual, pela sensibilidade que ele tem de aprender outras coisas no convívio com seus pais. Esse maravilhoso período de infância do espírito encarnado, que vai até a fase da adolescência, se oferece de uma forma generosa e facilitada para que os pais, ao longo desse período, gravem nessa memória de seus filhos, essa memória consciente, a que usa-se no dia a dia, essa que se encontra até um presente momento limpa, né? Toda uma nova educação, um conceito familiar, um novo tipo de sentimento de amor que aqueles casal, aqueles pais estão lidando, os sentimentos de respeito, de convivência entre pessoas, entre família, entre sociedade, enfim, ele tem a oportunidade de um aprendizado que vem da experiência desses seus pais. Com isso ele recebe também componentes morais, éticos, sentimentais, que contribuirão sobremaneira para a evolução da personalidade desse espírito que ainda se encontra em fase de reencarnação. Ela vai até a adolescência. Após a fase da adolescência, o espírito completa o seu período total de reencarnação. A física vai até os 7, 8 anos, tá? Na adolescência é quando ele toma posse realmente da sua identidade espiritual. Aí ele traz tudo o que ele é como espírito. Então, após a fase de adolescência, o espírito completa um período de reencarnação e assume a sua personalidade espiritual adulta, aquela que foi reduzida anteriormente. E toma de vez a posse do corpo físico. Ali é ele com o corpo dele. Dali para frente, ele se empodera da sua independência através do seu livre arbítrio. Dessa fase em diante, ele vai então mesclar a sua personalidade que ele já traz de vidas passadas com a moral e a personalidade que lhe foi oferecida pelos pais ao longo desses anos até a adolescência. As suas escolhas, as suas decisões dali para frente serão responsabilidade da sua consciência e do seu livre-arbítrio. Nesse processo, a escola convencional traz a ele o ensinamento, o ensino intelectual, como português, matemática, química, geografia e assim por diante, todas as matérias que conhecemos. E o ideal é assim continuar. Por outro lado, a responsabilidade dos pais já vem destinada pela divindade superior. Por aqueles que mais sabem o que é bom para nós, que definiram quem são os pais e com quem essa criança deve viver. Tanto que da escola a gente até pode trocar de escola. Não gostei dessa, vou para outra.
Agora, pai e mãe de sangue serão sempre o pai e mãe de sangue. Ele pode até ser adotado por outra família, mas o pai e mãe de sangue foi Deus que escolheu, e isso ninguém muda. Serão sempre os mesmos. O conhecimento intelectual, que tem grande relevância aqui na Terra, tem até mais relevância pelo nosso padrão evolutivo, tem até mais relevância que o conhecimento moral. Quando se passa para o plano espiritual, essa importância se inverte, porque lá nós somos classificados apenas pela nossa evolução moral. Nós vamos ver muitos intelectuais classificados lá embaixo, em planos inferiores, e espíritos pouco intelectualizados em planos superiores. Porque adquirir um intelecto para um espírito é fácil, porque ele não esquece, ele tem memória. Agora, adquirir a moral para um espírito é difícil. Ficou claro? Com isso, o que nós entendemos? Nós entendemos que a grande responsabilidade do aprendizado aqui na Terra começa com os pais, pois estes são aqueles que contribuirão com o enriquecimento das nossas virtudes, o enriquecimento da nossa moral, que são os verdadeiros tesouros que levaremos para a vida eterna. E para isso, os pais têm por obrigação de serem bons exemplos para os filhos, de ensinarem seus filhos a amar a Deus, amar a Jesus. E nós espíritas, principalmente, temos que incentivar os nossos filhos, nossos netos a participar de evangelização infantil. As nossas casas têm que oferecer esse trabalho, porque todos nós somos responsáveis pelas crianças que chegam e precisam da nossa principal contribuição. E lá ensinar os bons princípios, os princípios da honestidade, da ética, da moral, do respeito aos mais velhos, que quase não se tem mais. O respeito aos professores, que também quase não se tem mais. O respeito às autoridades, que é a mesma coisa. Estimular também as virtudes da humildade, da caridade, do perdão, da compaixão, ou seja, ensinar as nossas crianças a amar o próximo, indistintamente, sejam eles quem forem. Meus irmãos, após essas informações, constatações, a conclusão a que chegamos é que o sucesso de uma reencarnação está na sua maior parte, em grande parte, sobre os cuidados e a proteção e a dedicação dos pais. O Espiritismo nos ensina que temos que contribuir para o progresso coletivo da humanidade. E então, temos que contribuir mais ainda em relação ao progresso dos nossos próximos mais próximos, que são os nossos filhos e netos. Nos abster desses encargos, relegar para os avós, para as babás, para os cuidadores, para as creches, para as escolas. Como nós vemos muitos casos por aí, sobre a alegação de que não temos tempo, temos que trabalhar. É no mínimo pecar contra os desígnios de Deus. É faltar com o compromisso assumido de cuidar dos nossos filhos. E eu não estou dizendo aqui que devemos lançar mão, que não devemos lançar mão desses recursos como escola, não é nada disso. Mas sim, não devemos nos esconder da responsabilidade para depois culpar os outros da nossa obrigação. Eu tinha que trabalhar, meu filho ia para a escola e lá não ensinaram ele direito.
O ideal é conciliar um emprego ou um trabalho que nos permita dedicar parte do nosso tempo para a educação dos nossos filhos. Esse é o ideal. Quando nós compramos, por exemplo, uma casa, nós corremos fazer a escritura. Se juntamos algum dinheiro, nós corremos pôr no banco, na poupança. Isso para que ninguém se aproprie da nossa casa ou não roube o nosso dinheiro, pois são os nossos bens materiais. Não é assim que a gente faz? Perfeito. E o nosso bem maior? E a nossa riqueza maior, que são os nossos filhos? Eles são as nossas riquezas maiores porque estarão próximo de nós sempre, isso até a eternidade. Onde estiverem, estaremos juntos pelos pensamentos. Eles são as nossas riquezas maiores. Como podemos permitir que essa riqueza imensurável que nós temos, como podemos permitir que ela fique por aí de mão em mão, sem sabermos onde andam, com quem estão? Como podemos permitir calados que ensinem coisas que não está ainda na hora deles aprender? Como podemos permitir que outros ensinem para nossos filhos o que é certo e o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é ético e o que é antiético? Isso cabe a nós, Deus escolheu a nós. Deus nos deu essa oportunidade, nos deu essa incumbência. E se não cumprirmos direito, certamente seremos cobrados. Deus criou, gerou cada um de nós, seus filhos espíritos. E, portanto, todos somos seus filhos. Em seguida, Deus nos deu um de seus filhos, ou dois, ou três, com a responsabilidade de que cuidássemos de seus filhos. Qual é a riqueza maior de Deus? Os seus filhos. Ele está colocando em nossas mãos a sua maior riqueza, confiando em nós. Ou não? Por acaso, a gente se lembra daquela parábola dos talentos? Onde o Senhor deixou 1 talento para um de seus serviçais, 3 talentos para outros, 5 talentos para outros, para que cuidassem. E ao final de um longo período, o Senhor retornou e perguntou para cada um dos seus serviçais, ou servos: o que fizeste com o talento que deixei sobre a sua responsabilidade? Ele perguntou: o que fizeste com o talento que deixei sob sua responsabilidade? E nós, meus irmãos, estamos vendo muitas coisas ruins acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo os nossos filhos com brinquedos inapropriados, escolas em algumas regiões doutrinadoras e sensuais, novelas impróprias, músicas indecentes, programas horríveis. Nós estamos vendo fácil acesso à droga, à bebida, enfim. A continuar assim, nós estamos encaminhando para sermos o quê? As modernas Sodoma e Gomorra. Ou eu sou exagerado? Só eu enxergo isso. Mas, sempre tem mais, né? Mas, e quando chegar a hora de o Senhor voltar e nos perguntar: o que fizeste com os meus filhos que eu deixei sob sua responsabilidade? E aí? O que fizeste com os meus filhos que deixei sob sua responsabilidade? E aí não vai ser parábola só não que ele vai estar falando, vai ser real.
olhando na nossa cara. E é claro, né, que nós iremos responder assim: Senhor, eu sinto muito, mas eu estou devolvendo-os pior do que eram, porque aqueles a quem eu deleguei a responsabilidade que me destes, não cuidaram direito dos seus filhos. Não é? Ainda vamos tirar das nossas costas. Sabe o que ele vai dizer para nós? Passa já para a minha esquerda, ó servo preguiçoso e infiel. É isso que ele vai nos responder. Passa já para a minha esquerda, ó servo preguiçoso e infiel. É isso. Meus irmãos, eu peço que me perdoem, pois esse tema poderia ser mais alegre, festivo. Eu adoro criança, falar de criança. E no final ele redundou aqui em um grito de alerta, um SOS. Mas é que eu tenho alguma responsabilidade sobre 150 crianças em uma situação eminente de risco em uma entidade da qual eu participo. E eu, em particular, estou extremamente preocupado com o futuro delas também. Me perdoe pela sinceridade. Que Deus nosso Pai nos abençoe e Jesus nos ilumine.